Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago e hoje vamos aqui trazer mais um vídeo falando sobre as capas de jornais. Hoje, esqueci qual é o dia, dia 18 de 5 de 2016. Então vamos lá começar. Hoje então vamos começar com o jornal Correio da Manhã. E o que é que fala? Pronto, função pública a duas velocidades, 35 horas. Portugal antigamente a função pública trabalhava 35 horas por semana. Entretanto, o antigo governo, por causa da austeridade, por causa da crise, aumentou para 40 horas. O atual governo do PS, que é o António Costa, quer voltar a colocar as 35 horas semanais. De qualquer forma, por questões financeiras, o fato é que se alguém trabalha 40 horas, passa a trabalhar 45, você vai ter que colocar mais pessoal, ou então vai sobrecarregar o resto, não é? Entretanto, não há dinheiro para isso e alguma parte da função pública não vai ser, pelo menos para já, não vai voltar a ser só 35 horas. Se eu não estou em erro, eu lembro de duas, que eu tive a ler há pouco, que é enfermeiros e professores. Essas duas áreas não vão ser reduzidas para 35 horas. Como eu gosto sempre de opinar, eu acho um bocado... Por que todo mundo trabalha 40 horas semanais ou mais? Eu trabalho quase 70 horas por semana, mas por que todo mundo trabalha 40 horas e a função pública trabalha só 35? Eu, com muita sinceridade, não concordo com isso, e a maioria das pessoas que eu conheço que não trabalham na função pública, lógico, quem trabalha vai querer só 35 horas, também não concorda muito com essa medida, mas como a função pública rende muitos votos, o PS quer abaixar. 132 mil famílias não conseguem pagar prestação da casa. Essa sim é uma notícia que eu acho importante e deveria merecer mais destaque. Mas pronto, como os jornais preferem coisas mais sobre assassinatos e coisas do gênero, mas isso das 132 mil famílias que não conseguiram pagar a prestação da casa no ano de 2015. Pronto, eu tive a ler mais ou menos assim a notícia. E eu também já tinha explicado isso no outro vídeo que eu fiz sobre o especial imóveis, que antes de 2007 a maioria das pessoas compravam casa. Eu não sei dizer porcentagem, eu acho que nesse vídeo eu até falei, mas eu agora não me lembro, mas eu acho que acima de, 80% facilmente da população portuguesa tinha casa própria. Entretanto, depois de 2007 houve a crise imobiliária e as casas começaram a baixar muito os valores, as pessoas começaram a ficar desempregadas. O que aconteceu é que as pessoas começaram a não pagar os empréstimos, não conseguiam pagar os empréstimos. E esses 132 mil famílias, que corresponde a 2015, só para terem noção, dessas 132 mil famílias, 85 mil conseguiram regularizar a situação, sendo que desses 85 mil, 80 mil tiveram que pagar tudo, inclusive juros, os bancos não ajudam em nada, ou paga ou já era. E houve apenas 5 mil casos onde houve uma negociação com o banco, ou uma negociação de, você deve só de juros 10 mil, vamos aqui colocar esses 10 mil e vamos parcelar, mas como eu falei, 80 mil dessas famílias não tiveram esse benefício, tiveram que pagar tudo. Só que o problema aqui é que sobram 47 mil famílias. Isso dá cento e tais casas por dia que as pessoas não conseguiram pagar e tiveram que, não é devolver, os bancos tomam as casas. Portanto, isso é realmente algo muito triste e grave. 47 mil famílias sem casas, e o pior é que em muitos casos, espero que não seja o que aconteceu dessas casas, mas, como eu falei, antes de 2007 uma casa custava 150 mil euros, com a crise essa casa caiu para 100 mil. Só que às vezes essas famílias que não conseguem pagar a casa que custou 150 mil, e se calhar ainda devem ao banco, 130 mil, não conseguem pagar a prestação, e além disso o banco pega a casa de volta, toma a casa da pessoa, e além da pessoa ficar sem a casa,
Ou seja, vamos supor que o banco toma a casa da pessoa. Entretanto, a casa agora só vale 100 mil. Então o banco, além de tomar a casa da pessoa, a pessoa ainda vai ficar a dever 30 mil euros por banco. Ou seja, vai ter que pagar esse dinheiro mesmo não tendo a casa. Isso são situações que eu acho que revoltantes. E é assim, isso é culpa... também é muito fácil apontar o dedo, mas isso é também... Eu acho que um dos maiores responsáveis por isso também são os bancos, facilitaram imenso. Eu tenho pessoas conhecidas que eu lembro que na altura compraram suas casas, estavam desempregadas e o banco, não faz mal, está desempregado, vai casar agora, não faz mal, toma lá dinheiro para casa, toma lá dinheiro para obra. E com spreads baixíssimos, que na altura o Euribor era alta e os spreads eram muito baixos. Infelizmente isso anda a acontecer muito, só para terem noção, os bancos têm tantas casas, por assim dizer, eu até acho que outra capa de jornais que eu li, que são quase 8 bilhões que eles têm em casas. É muita casas que eles têm, ou seja, antigamente quando você ia fazer o empréstimo e você tivesse uma casa já paga sua, isso já era uma garantia espetacular para o banco. Hoje uma pessoa que tenha 30 casas chega para o banco e queira fazer um empréstimo pequeno, o banco olha, 30 casas não quer isso para nada. Ou você me prova que consegue pagar com o seu salário, ou não quero saber das suas casas. Infelizmente, essa é a atual realidade de Portugal. Vamos então agora aqui. Crime em Braga. Advogados encomendam morte de empresário. Suspeito da PJ. Suspeitas da PJ, desculpem. Corpo dissolvido com ácido. Fogo, isso é macabro. Recorrem a grupo para executar vítima. João Paulo tinha passado prédios para nome dos dois juristas. Isso acho que vai estar em quase todos os jornais a falar, mas explicando mais ou menos. João Paulo, esse senhor que foi morto, o João Paulo, estavam a processar um grupo que deviam milhões para ele. Pronto, há aqui muitas jogadas no meio disso tudo. Entretanto, para calar essa pessoa, ou esse grupo que supostamente deveria pagar milhões para ele, contrataram 3 pessoas para raptar e matá-lo. E ainda por cima raptaram-no em frente à filha de 8 anos. Coitada, isso é um trauma então que, enfim, é horrível. Vamos então aqui passar, mas já agora só um pequeno parênteses sobre isso. Isso aqui em Portugal são coisas raramente se ouvem. Não vou dizer que aqui não se fala em assassinato, como é lógico, fala-se muito e acontece muito assassinatos, mas pessoas sendo raptadas é muito raro acontecer. Isso também, lógico, não foi um caso de raptar para pedir resgate, isso foi mesmo uma morte encomendada, não é? Mas, mesmo assim, ou seja, de outra forma, não é algo que se vê muito, ou pelo menos que se ouve muito nos noticiários. Portanto, vamos aqui ver as notícias pequenas. Cirurgias, 24 milhões investidos para reduzir lista de espera. Assim é que é, isso é bom, investir dinheiro, mas 24 milhões é pouquinho, podiam investir mais, mas já é um começo, não é? Homofobia, disparam queixas de crimes contra gays. Eu, na minha opinião, eu acho que não é que existe mais homofobia, eu acho que até existe menos do que existia antigamente. Homofóbicos, não é? Desculpem. A questão é que hoje eu acho que já se aceita menos, e ainda bem. Acho que ninguém tem que tratar mal outras pessoas por causa de opções pessoais delas. Concorde ou não, cada pessoa tem o direito de ser o que quer. E ponto final. Acidente. Despiste de moto mata enfermeira em Lisboa. Aqui se vê muitos acidentes de moto. Infelizmente, aliás, eu estou a falar aqui, mas no Brasil deve ser infinitamente pior do que Portugal nesse sentido, porque aqui vê-se poucas motos na estrada, e as motos que se vê até são motos mais potentes, aquelas motos pequenas nem é assim muito fácil de se ver. Portanto, futebol, vamos passar, não quero ler sobre futebol, não é algo que me interessa muito. Estado vai deixar de financiar 377 turmas dos colégios com um contrato.
Isso nós já tínhamos falado na semana passada, portanto, se quiserem ver melhor essa situação, assistam um vídeo da semana passada do Capas de Jornais. Ensino particular fala de certidão de óbito passado ao setor. Dos 79 colégios financiados pelo Estado para garantir ensino gratuito, 39 não vão abrir turmas de início de ciclo a partir do próximo ano letivo. Portanto, a metade. Já agora só um parênteses sobre essa situação. Eu quando eu fui opinar sobre a situação, eu até falei que quem está de fora é mais difícil de falar e que, no meu ponto de vista, até acho bem fechado. Mas acho interessante que houve uma pessoa que veio comentar, que é uma aluna de uma das escolas particulares, e ela teve a falar algo muito interessante. Ela falou que onde ela mora, provavelmente na cidade que ela mora, não existe vagas em escolas públicas, e a escola dela, é um colégio privado, mas que é financiado pelo governo. Existe 1.500 alunos, não sei se todos estarão na mesma situação que ela, mas que, pelo menos no caso dela, é fundamental essa situação. Portanto, é sempre bom ouvir isso, porque realmente eu de fora, se me falam que há escolas públicas suficientes, é lógico que eu vou achar mal estarmos a financiar colégios privados. Mas realmente, ouvindo uma situação como essa, ajuda-nos a pensar de maneira diferente. E pronto, também é verdade que eles não vão fechar todos e talvez escolas como essa não vão entrar nessa situação. Por isso, realmente, analisar cada caso e ver realmente se há ou não é a melhor solução. Vamos aqui subir. Seleção nacional, isso é futebol. Isso é sobre... Olha, por acaso é coisa do Brasil. Festival. Sônia Braga e o elenco do Sensual Aquários. Nem sei o que é isso. Levaram a destruição de Dilma até Cannes. Até Cannes a malta tá a ver isso. Fogo. Vamos aqui subir um pouquinho. Deixa eu ver como é que tá aparecendo, se tá pegar tudo, tá. Estados Unidos, Hillary e Sanders estão a dividir o Partido Democrata. O interessante é que, mesmo sendo eleições de um país, né, que é os Estados Unidos, mas devido, como é lógico, à grande potência mundial que é os Estados Unidos, as eleições de lá é algo que afeta o resto do mundo, e aqui em Portugal não deixa de ser diferente. Mas o que eu acho engraçado nisso é que o outro candidato, Pato Donald, não, é brincadeira, o Donald Trump, eu admito que ele quando começou eu pensava que aquilo era uma brincadeira, uma piada, mas a verdade é que eu no momento tenho o mesmo receio que ele vá ganhar as eleições dos Estados Unidos, e ele tem uma maneira, um ponto de vista, e pá, fica um bocado receoso, tipo, desculpem lá, tá, falar isso, o homem ainda vai levar o mundo a uma terceira guerra mundial, ele tem ideias meio maníacas. Bom, mas isso também eu não tenho nada a ver com isso, não posso votar lá nem nada. Vamos lá ver o que isso também o que vai dar. Sanções a Portugal podem ser só decididas em julho. Se Bruxelas propuser sanções pelo incumprimento das metas orçamentais, decisão final só deverá ocorrer após as eleições espanholas. Advogado suspeito de matar empresário e bular mais clientes. Isso é em relação àquela notícia que a gente já leu. Eu vou só aqui ler para acrescentar mais aquela informação. 3 irmãos, 2 advogados e um economista burlariam os clientes, ficando-lhes com os bens. Empresário de Braga não se intimidou e acabou por ser morto. Foi aquele que a gente leu. BPI dá luz verde à OPA, mas sugere subida de preço. O Conselho de Administração do BPI diz que a investida da CaixaBank é oportuna, mas considera o preço baixo. O negócio pode levar à saída de 1.000 trabalhadores. Mais desemprego para uma área que já está saturada de desemprego, porque, não se esqueça, o BES foi à falência e houve muitas pessoas que foram para a rua também. Então vamos aqui para o Jornal de Notícias. Infarmed força baixa de medicamentos caros. Infarmed é o instituto que controla os medicamentos aqui em Portugal. Vamos aqui descer. Jornal de... Desculpa. Empresário morto logo após o rapto. Pronto, isso foi aquela situação que a gente já falou. Esse que está aqui é um dos suspeitos. Portanto, assaltou 12 bancos com pistola de plástico para pagar impostos.
Negócio das pizzarias corria mal a cidadão italiano, que acumulou dívidas e foi obrigado a penhorar a casa. Com o dinheiro do crime, pagou ao fisco, segurança social e até portagem das ex-escutas. Ia para 12 bancos com pistola. Meu Deus. Então vamos aqui ver. Educação. Metade dos colégios privados sem nova turmas. Já falamos sobre isso. Jogo duplo. Tribunal suspende presidente dos Leixões. Esse jogo duplo foi uma situação que aconteceu aqui em Portugal, na segunda liga, que é como se fosse a segunda divisão aí no Brasil, que houve corrupção de todas as formas e inclusive até se comprava um frango por 15 mil euros, um gol, pronto, por 15 mil euros pagava-se ao goleiro e ele deixava entrar a bolinha, 15 mil euritos, fogo. Isso de ser goleiro até dava dinheiro aqui. Então vamos aqui subir um pouco. Braga. Porco Toninho de Vila Rendelo será mascote de São João. Um porquinho todo jeitoso. Deve ser tão bom, porquinho preto na chapa. Enfim. Guimarães. Centro histórico perde 2/3 dos carros. Saúde. Maior centro de investigação do país abre no Porto. Muito fixe. Vegetarianos. Bebês também podem aderir à dieta da moda. Sério. Nem. Fala sério. Coitados dos bebês, nem tem opção de escolher. Quem quer ser vegetariano? Espetáculo, é a opção dele. Mesmo os bebês, nem tem culpa nenhuma das pessoas. Sinceramente, olha. Vamos já aqui passar pro I. Jornal I. Déficit. Bruxelas aumenta a pressão sobre Portugal. Está num lugar bem estratégico, mas pronto. Costa bate a pé a Europa para capitalizar a Caixa Geral de Depósitos. Pronto, isso... Quem já acompanha sabe mais ou menos. Bruxelas quer que Portugal atinja um déficit específico. O Costa não quer aceitar a pressão de Bruxelas porque não quer mais austeridade. Ou pelo menos não quer naquilo que ele pensa. Pronto, enfim, sei lá o que passa na cabeça dele. JS quer colocar na agenda legalização da prostituição. Cada cidadão deve poder fazer aquilo que entende com o seu corpo, diz líder da JS. Vou ser muito sincero, eu nem sei o que é esse JS. Olha, se alguém souber e quiser comentar, espetáculo. Milhares de motos na rua a 19 de junho contra inspeções. Aqui em Portugal, os carros são obrigados a fazer inspeções anuais. Até há pouco tempo as motos não eram, porém agora acho que querem obrigar as motos também a fazer inspeções. Eu acho bem, porque as motos também é um veículo motorizado. Portanto, se uma moto que está na estrada der algum problema e houver um acidente, também não é bom, não é? Portanto, acho sim que deve-se fazer inspeções tal e qual os carros fazem. Secretário-geral do PDR, de Marinho e Pinto, entre os suspeitos do homicídio de Braga. Foi aquela situação que a gente já falou. O governo não cedeu aos colégios. Isso já lemos. Isso não sei o que se trata, não vou ler. Sondagens. Reino Unido pode sair da União Europeia. Pois, eu nem sei o que dizer, se isso é bom ou se será ruim para a Europa. Pronto, só vendo acontecer para ver. Conheça um guia de alimentação para bebês e crianças vegetarianas. De novo essa história. Vamos passar. Portanto, diário de notícias. Europeu não, futebol. Cortar nos colégios permite oferecer manuais escolares. Educação. A Secretaria do Estado mantém que o corte nos contratos de associação é feito em defesa da escola pública e que vai permitir que todos os alunos do primeiro ciclo, incluindo os do privado, recebam manuais gratuitos. Os colégios dizem que vão ter de despedir mais de 1.000 pessoas. Já falamos há pouco também sobre essa notícia melhor e também está no outro capa de jornais. Portanto, isso é uma... Não. Deputados exigem saber quem foi a fonte da TVI no caso Banif. Assim, pessoal, eu não vou... Eu estou sempre a repetir as mesmas coisas. Eu não vou explicar isso, porque eu já expliquei algumas vezes, mesmo especificamente sobre esse caso da TVI em outros capas de jornais. Peço desculpa, é que senão depois eu estou sempre muito repetitivo. Banca. Passos não protegeu interesses em Angola, diz Zurique. O presidente do BPI diz que ninguém no anterior governo se incomoda com a ordem do BCE para reduzir a exposição a Angola.
Houve preocupação zero com este tema. Ninguém fez nada, disse o banqueiro, lamentando a regra que levará os bancos portugueses a serem expulsos de Angola. Pois, ele está chateado porque o antigo governo Passos Coelho não bateu o pé em relação ao Banco Central Europeu para, por assim dizer, deixou que os bancos fossem completamente lixados em Angola. Eles queriam que o governo tivesse feito alguma coisa para proteger os bancos em Angola. Já não há assim mais que nada. Vamos para o último, que é o Jornal de Negócios. Privados ameaçam recusar utentes da ADSE. Serviços privados de imagiologia admitem deixar de fazer exames. Energia e farmácias com taxas até 2020. Programa de estabilidade prevê uma taxa também sobre a banca. Frente unida contra Bruxelas. Políticos, supervisores e banqueiros pedem mais flexibilidade europeia. Isso tem a ver com aquela situação da... a Europa faz pressão para Portugal para aumentar a austeridade, e entretanto o governo quer uma certa flexibilidade para não aumentar em certos pontos. De certa forma até acho bem, vá lá, ele até faz algumas coisas que espero eu seja para o bem do país. Trabalho. Programas de emprego caem quase para metade. Isso é que é uma notícia péssima. Eu não sei se já assistiram aquele vídeo que eu fiz sobre Europa precisa de imigrantes, e nele eu falo sobre alguns pontos negativos, que é, primeiro, porque Portugal está a nascer poucas crianças e a porcentagem de população que recebe aposentadoria está a crescer muito e vai chegar um ponto que nós não vamos conseguir suportar isso. Depois temos outro grande problema, que é nada mais e nada menos que 20% da população portuguesa, e isso estou a falar de jovens, que nós precisamos, saíram de Portugal, imigraram para fora de Portugal à procura de outro país melhor para trabalhar e para viver. E tirando também outros detalhes, que não há nenhum incentivo por assim dizer, investimentos de fora para imigrantes. Por exemplo, existe sim a possibilidade para quem queira abrir uma empresa aqui até com pouco dinheiro receber um visto especial para isso, mas não há nenhum apoio. Ou seja, o governo fala, vocês com pouco dinheiro podem abrir aqui uma empresa, o que é ótimo, mas vocês cheguem aqui, estão por vossa conta, não nos interessa nada. Eu acho que deveria haver um apoio maior. E agora, em relação a isso também, os programas de emprego caem quase para metade. E isso são situações que ao pouco vão contribuir para a destruição do país. Infelizmente, é isso. Bom, pessoal, é tudo. Muito obrigado por terem assistido o vídeo. Não esqueçam de clicar no gostei, de compartilhar com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. E muito obrigado por tudo e tchau, até a próxima semana.